Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Bom estar com os irmãos para mais um resumo da nossa escola bíblica dominical. Lembrando que nós estamos estudando o segundo trimestre de 2025. O título da lição é "E o Verbo se fez carne". Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Jesus sob o olhar do apóstolo João. A lição dessa semana tem como tema uma lição de humildade. É a lição de número 8, que tem como tema uma lição de humildade. Lembrando os irmãos, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, se possível, compartilhe, tá? Para alcançar aí um número bom de irmãos, para que eles possam aí ter um auxílio para o preparo da sua aula. Tá bom, meus queridos? Então nós estamos estudando o Evangelho de João, e nós estamos na lição de número 8. Jesus falando sobre a humildade, uma lição de humildade. Jesus, ele ensina a humildade e ele é um exemplo de humildade. Ele não ensina só na teoria, ele ensina também na prática. O texto áureo está escrito: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13:15. A verdade prática. A submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão, né? Então, ser submisso e dado ao serviço é a característica de maturidade. Ser maduro, nessa verdade prática, nós entendemos que não é simplesmente ter cabelo branco, o cabelo cair, muita idade, ou a idade da maturidade. Não nos dá aí a certeza de que esta pessoa é madura o suficiente. Então, tem que ter serviço, como também a experiência. Experiência não é cabelo branco, muita idade, não é calvície. Experiência é trabalho, experiência é dedicação, maturidade também, ser maduro. Não tem como um cristão alcançar a maturidade se ele não é humilde, se ele não anda nos passos de Jesus, nos ensinamentos de Jesus. Jesus vai dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Lemos no texto áureo: porque eu vos dei o exemplo. Esse Jesus era exemplo daquilo que ele ensinava. Ele ensinava e era o exemplo das suas palavras. Ele colocava em prática. Ele dava testemunho daquilo que ele falava, daquilo que ele ensinava. O Mestre Jesus. Na leitura bíblica em classe está em João 13, do 1 ao 10. Os irmãos façam essa leitura em casa. Leem todos os versículos que o pastor Elienay Cabral, comentarista da lição, disponibilizou na revista para o seu conteúdo. Tá? Então, para você compreender com clareza, leia a leitura bíblica em classe, leia os versículos que aqui estão disponíveis, para compreender aí com mais exatidão o conteúdo da lição. Amém, meus queridos? O tópico 1, uma história real sobre a humildade. Jesus está em uma casa, última Santa Ceia, ou melhor, última Páscoa e a primeira Santa Ceia, o momento que a Santa Ceia é instituída. Ele celebra a ceia, ele institui a ceia. Ora, antes da Páscoa, João 13:1, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão,
que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Então Jesus, neste momento, ele começa a lavar os pés dos discípulos. Então Jesus está em uma casa, Jesus, ele percebe que ali não há os servos que fariam este serviço. Era comum lavar os pés dos convidados, mas não tinha o servo que fazia esse trabalho. Jesus percebe, Jesus está ali com os seus discípulos, última Páscoa, primeira Santa Ceia instituída. E Jesus agora, ele sabe que vai ser entregue, ele sabe que chegou a sua hora, O texto vai dizer que ali estava aquele que o havia de trair, que era Judas. Mas Jesus sabe que seria entregue, que seria morto, seria capturado. Lógico que todas essas palavras que falamos, nós entendemos que Jesus ele deu a si mesmo. Então ele não foi capturado. No contexto em si, nós entendemos desta forma. Mas Jesus se doou, ele se entregou por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus Deus o deu, o Emanuel, Deus conosco. Então, ele está neste lugar. E agora ele começa com esse gesto de humildade. Seguindo o texto da leitura, ele vai dizer: depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-lo com a toalha com que estava cingido. Então Jesus ele levanta suas vestes, que era comum naquela época, amarra em sua cintura, a parte de baixo, e a parte de cima, ele também amarra, e agora começa a lavar os pés dos discípulos. Vai ser nesse momento que Pedro vai questioná-lo. Pedro não vai querer que lave, porque ele... Como que pode o Senhor, sendo Senhor, fazendo o trabalho de um serviçal para lavar os meus pés? O Senhor não vai lavar os meus pés. Está no versículo 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. O Senhor não. O Senhor está acima. O Senhor é mestre. O Senhor que manda. Jesus vai dar uma lição de humildade. Jesus vai falar aqueles, dando exemplo, que o líder, aquele que tem um trabalho de liderança, também faz o trabalho de servidão, ou o maior trabalho de servidão, que é uma das características da humildade: servir ao próximo, se doar pelo próximo. Olha o que ele vai dizer. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tem parte comigo. Aí Pedro vai mudar de ideia. Não, Senhor.
Então não lava só os pés, lava a cabeça, lava o corpo, lava as mãos. Lava as mãos e a cabeça também, Senhor. Disse-lhe Jesus: aquele que está aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés. Pois, no mais, tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Então, Jesus, ele demonstra característica de humildade. Sendo ali Jesus, o líder, Pedro não consegue entender. Mas Jesus mostra que ele veio para servir, não para ser servido. Mas Jesus, ele dá esta lição de humildade, lavando os pés dos discípulos, que era um trabalho do servo, do escravo. O escravo recebia a ordem. O escravo não tinha voz. O escravo não palpitava. O escravo não participava. Mas Jesus mostra uma lição. Ele se fez como escravo, como servo, estando na sua posição de líder dos discípulos, o mestre. Então, era um ato, como falamos, comum, né? Na casa. O mestre, ele pega essa bacia de água, era comum, né? O servo fazer. Toda a família tinha um servo. Quando chegava os convidados, ele faria isso. Mas Jesus, percebendo que ali não havia servos para esse trabalho, ele se colocou à disposição. Ele não mandou ninguém fazer. Ele não questionou se havia ou não. Ele não perguntou quem vai fazer. Ele não cochichou com os outros, dizendo que não tinha. Ele fez. Tem coisa que nós não vamos questionar. Tem coisas que você não vai questionar, não precisa. Tem coisas que você simplesmente vai ter que levantar e fazer em prol do próximo. Isso é sinônimo de humildade. Jesus, ele traz um ensino tremendo sobre a humildade nesse momento do lava-pés que é conhecido. Eu queria trazer a palavra humildade para nós, falar aquilo que é contrário, né? Algumas palavras antônimas de humildade. Humildade, segundo o dicionário de teologia do Claudio de Andrade, humildade é ausência de orgulho ou soberba. Juízo que a pessoa faz de si mesma acerca de sua pequenez e deficiências. Ele vai colocar aqui um dos princípios da teologia é a humildade. No campo teológico, a humildade é mais que essencial para se apropriar do conhecimento divino. Humildade é uma das práticas, dos sentimentos que faz nos aproximar de Deus, ou Deus se aproxima do homem quando a pessoa é humilde. Ele coloca que a humildade, uma das primeiras coisas da humildade, é reconhecer a sua pequenez.
o que está no tópico 2 da lição, é o autoconhecimento, ou seja, conhecer a si mesmo, entender a sua natureza caída, entender que é dependente de Deus, que precisa de Deus. Também, Orlando Boyer também vai falar sobre a humildade, virtude com que manifestamos o sentimento da nossa fraqueza ou de nosso pouco ou nenhum mérito. Então nós manifestamos, é uma virtude com que manifestamos o sentimento da nossa pequenez, da nossa fraqueza, o mesmo pensamento do nosso irmão Claudio Honor de Andrade. Então o homem, quando ele precisa ser pequeno, que João Batista falou, é necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista, tu és o Cristo. Não, eu não. Ele virá. Quem sou eu? João Batista está batizando mais. Ele está batizando mais pessoas que você. O Batista vai falar que ele batize, embora eram os discípulos, né? Mas em nome dele, é necessário que ele cresça. A obra de Jesus. Nós precisamos entender a nossa pequenez, a nossa necessidade de Deus. Isso é humildade. Não trabalhar por méritos. Nós temos o autoconhecimento de nós, conhecer a nossa natureza. Outro ponto importante é entender o nosso lugar. Saber aonde estamos e aonde podemos ir. Não querer o lugar do outro. É sinal de humildade. Reconhecer as virtudes do nosso próximo. Reconhecer as virtudes do nosso próximo. Jesus deixa o exemplo lá no lava-pés de humildade. Ele sendo Senhor, sendo líder, ele se coloca no lugar de um serviçal, que está em Filipenses. Filipenses 2. Antes de nós lermos o texto, e outros textos também, as palavras que é contrária, o antônimo de humildade. Altivez, arrogância, presunção, orgulho, vaidade, soberba. E entre outros, como narcisismo. Quem não se coloca no lugar do próximo não é humilde. Mas nós vamos falando isso, lendo alguns textos. Filipenses 2, Jesus demonstrando aí a sua humildade desde a eternidade. Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele demonstra a sua humildade de descer ao mais baixo. Céu, terra e até embaixo da terra. Um abismo. Jesus, sendo Deus, ele deixa de ser Deus. Melhor dizendo, ele não usa a sua divindade, ele não deixa em nenhum momento, mas ele não usa a sua divindade e se torna homem. Ele se humilha a si mesmo. Humilhação é humildade. Olha só, Filipenses 2.
Nada façais por contenda ou vanglória, mas as palavras antônimas. Vanglória, vangloriar-se, se colocar como, querer mérito, querer se aparecer. Né? Nós vamos ver nos exemplos de Jesus, quando nós falamos de Jesus no capítulo 2 de Filipenses, essas palavras vanglória, contenda é persistir em algo contrário, lutar contra os outros, lutar contra aquilo que é bom, contendeiro, não concorda, discorda e arruma motim. Para quê? Para se colocar à disposição, para atrair para si méritos. Ele arma uma rebelião, se vangloria. Tanto é que o orgulho nasce no coração de Lúcifer, assim como o amor é a virtude, o amor é o fruto maior da onde vem todas as virtudes. A raiz é o amor, o fruto do Espírito, Gálatas 5. É o amor, aí vem as virtudes. O oposto, o antônimo é o orgulho. Do orgulho vem todas as obras da carne. Inveja, maledicência, vem todas. Obviamente aí partindo da mentira do ser. Então, precisamos conhecer a nossa natureza. Precisamos conhecer a nossa natureza. Meus queridos, desligando ali uma ligação, mas o antônimo são todos esses todos esses sentimentos, práticas que é contrário aí a humildade. Jesus vai dizer, aprendei de mim. Ele já vem desde a eternidade. Ele continua, não atente cada um para o que é. Não atente cada um para o que é propriamente seu. Se desligar. Fazer pelo próximo. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Mas vamos continuar. Mas cada qual também para o que é dos outros, se doar pelo próximo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí começa o que ele fez. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Usurpação, não teve por usurpação. Ele não usou a divindade. Não fez uso da sua divindade. Não colocou em prática. Ele veio para morrer como homem. Sofrer como homem. Mas não teve a usurpação de ser igual a Deus. Ou seja, ele se despiu da sua divindade. Da sua glória. Que não teve por usurpação ser igual a Deus em vida, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma, primeiro, de servo. Ele veio para servir. Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele toma a forma de servo e se assemelha ao homem. Dando a ideia também que o homem veio para servir.
servir uns aos outros, servindo a Deus e servir uns aos outros. Porque antes ele se apresenta como servo, forma de servo. Então ele não se torna homem primeiro, ele se torna servo, semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Então, a humildade, nós reconhecemos as nossas limitações. O homem precisa reconhecer. Um homem que é humilde jamais vai dizer que é humilde. Mas ele dá exemplo no lava-pés. Exemplo de servidão. Ele se despe, ele não tem por usurpação ser igual a Deus. Ele não usa os seus atributos divinos. Ele diz ser Deus em vida, mas não faz uso da sua divindade. Ele não queria mérito humano. Ele veio para nos servir, para servir a Deus. Mas, para participarmos, do reino de Deus, a motivação verdadeira é o serviço, servir uns aos outros. Nunca se despedir de nós mesmos, nunca interesses pessoais, o egoísmo, que tem afastado muitas pessoas, também é o oposto da humildade. Às vezes pessoas dizendo ser alguma coisa, querendo méritos. Mas, falando em méritos, os discípulos procuravam isso. Por isso que Jesus também traz esse ensino. No capítulo 18, do 1 ao 4 de Mateus, olha só o que acontece. Capítulo 18, do 1 ao 4 de Mateus, a pergunta: quem é o maior? Quem será o maior? Deixa eu ver. Capítulo 18 de Mateus. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. A humildade. Criança, inocência. Não quer status, não quer aparecer, não quer estar na primeira cadeira. Aliás, outro texto também que é importante, que entra em conformidade com esse, no mesmo livro, Mateus 20, do 20 ao 27. Mateus 20, 20 a 27, olha. Pedido, dos filhos de Zebedeu. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. A mãe de Tiago e João foi fazer um pedido para Jesus. Olha o que estava no coração deles. Não o reino espiritual, estava um reino terreno no coração deles. Ainda estava na mente deles que Jesus iria reinar em terra, no lugar de Herodes e principalmente do Império Romano, de César. Jesus tomaria o poder de César. E eles estavam com isso no coração. Então, no teu reino, quem vai se assentar à tua direita e à tua esquerda? Coloca meus filhos. Pedido egoísta, contrário à humildade.
Por isso que Jesus vai ensinar a ser humilde. Também no Sermão do Monte, no capítulo 5. Mas ela chega com esse pedido ao Jesus, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: que queres? Ela respondeu: diz que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Cálice do sofrimento, da morte. E ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Diz-lhe eles: podemos. E diz-lhes ele: na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus os chama para junto de si e disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. Servo. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então não vai ter primeiro lugar. Olha o pedido egoísta de status, de méritos. Tudo contrário à humildade. Ser humilde, a pessoa se despe de si mesmo, o que Jesus fez, Filipenses 2. Depois Marcos também vai ter um ensinamento, 9:33, que são todos aí ligados, eu gostaria de ler. 9:33 de Marcos, que é o maior no reino dos céus. E chegou a Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhes: quem estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. A ideia aqui é que eles viviam com essa disputa no coração. Quem seria o maior? Quem se assentaria ao lado do mestre? Status, méritos, vanglória, orgulho, egoísmo. E Jesus vem ensinando sobre a humildade. Jesus vai dizer que aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha no Sermão do Monte, no capítulo 5, verso 1 a seguir. Mas a primeira bem-aventurança está no versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito. Alguma tradução vai estar: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Começa aqui a bem-aventurança. O bem-aventurado aqui é enriquecidos de caráter. Então, a humildade que está explícita em todo o capítulo 5, capítulo 5, verso 1 ao 12, sobre as bem-aventuranças. O Sermão do Monte começa no capítulo 5 de João 1. Nesse evangelho vai até o capítulo 8, verso 1, todo o Sermão do Monte. Está tudo voltado à humildade, a se colocar no lugar do próximo. Quem se coloca no lugar do próximo, quem não é altivo de coração,
é bem-aventurado. Então Jesus dá o exemplo de humildade. Jesus é humilde. E ele vai colocar algumas coisas contrárias, né, à humildade. Nós vemos aí a ambição, a ostentação, o egoísmo que nós falamos. Mas a pessoa que não é humilde, nós aprendemos que ela quer se aparecer. Humildade versus ostentação. Ostentação é a exibição de bens e posses, uma forma de demonstrar status, riqueza e sucesso, com o objetivo de impressionar os outros. Isso é ostentar. Ostentar aí que tem sinônimo aí, o consumismo, né? Consumismo é diferente de consumo, né? Consumo é aquilo que é necessário. Consumismo já é aquilo que a pessoa vai consumir de uma forma excessiva. Além de excessivo, impulsiva, com seus impulsos, sem ter domínio próprio. Quem tem humildade, ele erra. Também erra. Mas ele precisa cativar, nutrir, regar o domínio próprio. O fruto do Espírito é algo que vai se desenvolvendo em nós. É dado pelo Espírito Santo que habita em nós. Precisa ser desenvolvido. Vai ser dado a nós oportunidades para que os frutos apareçam. Então, o consumismo também é como a ostentação. Tem o objetivo o desejo de demonstrar status, ir atrás de status, pertencimento. Então ele vai comprar às vezes sem necessidade, para mostrar que pode. Impulsivo, sem domínio próprio. Entra em dívida. Às vezes, por causa do consumismo, famílias sofrem, filhos sofrem, a pessoa sofre, porque não tem domínio próprio. E tudo isso com a sede e o desejo daquilo que é contrário à humildade. Mostrar-se bem às pessoas. Hoje, a internet, o Facebook, o Instagram, os meios sociais, a pessoa demonstra aí uma vida de ostentação, uma vida de consumismo. É o que mais é postado, porque é uma forma da pessoa demonstrar que está bem. Mas na verdade está mal, às vezes está mal com ela mesma, com a família, com os filhos. Uma pessoa que, na maioria das vezes, não alcançou aquilo que nós lemos no início, a maturidade, ainda é mal resolvida. Não consegue vencer os seus anseios, porque quer mostrar ao próximo, ao outro. Não quer ajudar o próximo, ele quer se mostrar superior ao próximo, melhor do que o próximo. Jesus não nos deu esse exemplo. A ambição, em momentos, você ambicionar coisas boas, é o que nós chamamos aí de ambição positiva, né? É um desejo natural e saudável de alcançar objetivos, se desenvolver pessoalmente, profissionalmente. Isso é uma ambição natural, positiva. Você querer fazer as coisas e alcançar. Não alcançar status, aparecer. Não. Mas sim
alcançar os seus objetivos de uma forma saudável. Não de uma forma simplesmente egoísta. Pisar nos outros. Escolher amizades por interesse. Isso é falta de humildade. Mas a ambição positiva, para ir atrás dos nossos objetivos, é importante ter. Agora, a ambição egoísta já é diferente, é contrária à humildade. É uma ambição que busca a realização de objetivos a qualquer custo. Mas vamos terminar. A ostentação, o desejo de se apresentar ao próximo, gasto sem necessidade, não ajuda o próximo. Mas vimos aí essa ambição que é a positiva, a egoísta. Nós vimos o egoísmo, que é aí a preocupação excessiva com os seus próprios interesses. Então, são tudo contrário aí à humildade. E Jesus vem nos dando exemplo de humildade. O comentarista da lição vai deixar aqui definido na sinopse 3, a humildade não compete. A humildade não compete. Não tem competição na humildade. Ela coopera. Dá as mãos. A humildade não busca notoriedade, status, méritos. Tem que ser eu. Não, a humildade vai ver outro alcançando e vai glorificar a Deus pela vida do próximo. Vai ajudá-lo. A humildade não é só enquanto a pessoa não alcança mais do que você, vamos colocar assim. Aí você vê a pessoa acima, sendo mais notado, mais visto, e você ainda ajudá-lo. Ver Deus na vida da pessoa. Então ela não busca notoriedade, ela busca o servir. Servir. A humildade não obriga ninguém. A questão da liderança, né? Não obriga. Ela convida. Oh, glória a Deus. Então Jesus nos ensinou com o seu exemplo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A Bíblia vai dizer que Jesus aprendeu com o sofrimento. Ele aprendeu pelaquilo que padeceu, Hebreus 5:8, se não me falha a memória. Ele crescia em estatura, em graça, em sabedoria. Ele se desenvolveu como homem. E ele ensinou a verdadeira humildade. Fugimos destes males, da ostentação, da ambição egoísta. Fugimos do consumismo, fugimos do orgulho, da arrogância, da prepotência. Fugimos de tudo aquilo que é contrário à humildade. Jesus nos ensinou com seus passos, Jesus nos ensinou com a prática da humildade. Ele desceu do céu de glória, ele se despiu da sua glória, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se fez servo, se tornou servo, a forma de servo. Humilhou a si mesmo e ele se tornou semelhante aos homens. O Deus conosco, o Emanuel, o Deus conosco, nos ensinando a humildade
como homem. Deus, como homem, nos ensinando a verdadeira humildade, porque Ele é a própria humildade. Que Deus abençoe os irmãos, hoje e sempre. Logo estaremos com mais vídeos no canal. Um abraço a todos. Por glória.